Somos bombardeados com muitos atrativos, envolvimentos e demandas a todo momento. É fácil perder o rumo. Vamos vivendo conforme a onda nos leva. Mas será que realmente queremos viver assim? É preciso buscar ser protagonista da própria vida. Convidamos você a retomar o controle e a satisfação de realizar e realizar-se. Aqui nasce o seu projeto de vida. As múltiplas dimensões da vida merecem ideias e ações para mantê-las em equilíbrio e afrontar os desafios próprios da vida e as incertezas da sociedade atual. Projeto de vida é o tema desse nosso bate-papo, e as vozes convidadas são as das autoras Silvia Maria de Araújo e Fabiana Estela Pereira de Araújo. Eu sou Natália França. E eu sou Marcelo Teles. E esse é o podcast Nossas Vozes, que reúne grandes autores, tradutores e especialistas para conversar sobre grandes temas que envolvem a nossa sociedade. Silvia é socióloga e professora universitária, com doutorado na USP e pós-doutorado pela Universidade de Milão. Lecionou na UFPR e presidiu a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Ela é membro da Academia Feminina de Letras do Paraná. Na área de desenvolvimento pessoal, é autora de livros sobre projeto de vida e atua como voluntária social. Fabiana é advogada, servidora pública federal concursada e especialista em direito público. Presta assessoria jurídica na área de recursos humanos. É presidente da Associação Jus Cidadania, entidade sem fins lucrativos que promove e apoia causas sociais. Atua como voluntária e consultora do programa Projetar a Vida, desenvolvendo instrumentos auxiliares do aperfeiçoamento pessoal. Tudo bem, Silvia, Fabiana? Olá, bom dia, tudo bem? Natália, Marcela, uma satisfação, uma alegria para nós estarmos aqui com vocês, conversando nesse podcast Nossas Vozes, sobre o nosso livro Projeto de Vida. Para nós também é uma honra receber vocês e a gente se sente assim, muito feliz que bom conversar com vocês hoje sobre esse livro que é muito bom, é fantástico. Bom dia e agradecemos de antemão essa oportunidade de conversarmos sobre o projeto de vida. Afinal, aproveitamos bem o tempo de pandemia, Fabiana e eu, discutindo sobre aquilo que conseguimos colocar no papel. Então, o convite não é só discutir o projeto de vida, mas, principalmente, convidar a todos a um caderninho dos desejos para que a gente possa, agora, partir para o nosso projeto de vida. Obrigada. Prazer recebê-las aqui para a gente poder conversar sobre esse tema tão interessante. O livro apresenta e discute o projeto de vida, né? Do que se trata esse tema? O que significa ter um projeto de vida? Sim, essa pergunta é bem legal, porque a vida pode ser um voo livre ou ter um plano que a oriente. E um projeto de vida nos fará mais presentes no aqui e agora e mais confiantes no futuro, ao estar assentado em nossos valores, aqueles princípios que conduzem as nossas ações. Projeto vem do latim proiectus, significa projetar, avançar. Projetar a vida equivale a se antecipar às ações com discernimento, liberdade, vontade, organização e determinação. Um projeto de vida nos leva a lançar um olhar sobre a própria realidade, as nossas crenças, as nossas convicções e os compromissos que assumimos conosco mesmos. Ele se transforma em um exercício do eu, ao aliar desejo e vontade, ação e determinação, e nos incentiva a refletir. E a gente fala de projeto de vida, né? Dá uma sensação de futuro, né? O projeto de vida acontece agora, no nosso presente? Com certeza. Porque é muito importante a percepção do tempo. Nós falávamos que não fazemos um voo livre da nossa vida, é temerário. Mas a vida é esse voo, e a duração desse voo é a temporalidade da vida. E somos incitados a fazer essa percepção do tempo para que essa vida tenha sentido, para que ela tenha um significado para nós e para os outros. Então aqui está a dimensão
de ser hoje o importante. Nós sentimos o tempo fluindo no mais profundo do nosso ser. A passagem do tempo tem sido comparada a esse voo de uma flecha, por exemplo, ou da correnteza de um rio, que nos levam do passado ao futuro. A passagem do tempo, portanto, é essa percepção humana fundamental e ela pede, sim, que o projeto de vida seja escrito, ele seja revisto para poder marcar esse trajeto, senti-lo, adotá-lo, experimentá-lo. E num projeto, portanto, traçam-se estratégias de ação que possam enfrentar essas mudanças que conversávamos há pouco com a Fabiana. Porque mudar é a marca do nosso tempo. As mudanças fazem a vida em curso ser algo que é tão simples e comum a todos os seres humanos, ganhar uma magnitude incompreensível. A vida é apenas a de cada um. A maneira pela qual se inscreve na realidade humana pode se chamar essa temporalidade, que é viver, então, essa experiência de vida. O tempo e as transformações variadas se mostram e se ocultam à apreensão humana. Quando se olha no espelho, o tempo já passou e as suas marcas são visíveis, até de outras menos aparentes. Nesse sentido, a lógica da temporalidade parece deixar escapar o que se encontra no próprio núcleo da experiência. E essa nada mais é do que essa duração, a passagem do tempo. Esse tempo existencial é nossa autopercepção subjetiva, ou seja, enquanto nos fazemos sujeitos da própria vida. Essa percepção é um desafio a todos os seres humanos, porque o tempo imprime uma lógica à vida, define o que se inicia e o que finda, compassa a ação humana, rege as atividades sociais. Mantemos uma relação de grande ambiguidade com o tempo. Por vezes queremos detê-lo ou mesmo entregar-nos à sua passagem, seja o que for. O tempo nos marca, mas deixa a sua marca. Por causa do tempo, nós nos angustiamos e saudamos a maturidade que chega com certo pesar. Queria tanto voltar no tempo, ser jovem, com a cabeça de hoje, nós dizemos. Ou os mais jovens expressam certa impaciência por logo chegar aos 18 anos. Droga de vida, que não passa tão rápido. Ouvimos expressões como essa muitas e muitas vezes. O senso comum concede e concebe o tempo como o fluxo de acontecimentos do passado para o futuro, mas há variações na noção habitual do tempo. Para o físico Einstein, por exemplo, inexistia a distinção entre passado, presente e futuro. Dizia ele serem apenas ilusões, mesmo que teimosas, levando em conta a sua teoria da relatividade, ao negar qualquer significado absoluto e universal ao momento presente. Desse modo, o ato de existir não sucede no tempo, mas do tempo. Apreendemos muito da matéria-energia em fluxo sem saber explicá-la, apenas vivendo ao mesmo tempo as múltiplas dimensões de interesses e necessidades da vida. A dimensão intelectual, corporal, física, no sentido de mente também, a espiritual, a do lazer, do trabalho profissional, da capacitação. E todas essas dimensões da família, dos amigos, dos nossos envolvimentos afetivos, nessa simultaneidade de tempos e de interesses nas diversas dimensões da vida, elas fazem com que esse tempo cronológico se rompa. E com isso, elas precisam ser pensadas e requerem planejamento. Nasce, então, a necessidade de um projeto de vida. A ideia base do projeto de vida é conhecer-nos para manter, melhorar e mudar comportamentos, ao aplicarmos o que recomendamos no livro, a técnica dos 3 M's. Manter, melhorar, mudar. Manter, melhorar, mudar os planos de ação. Os planos de ação estratégica para cada uma dessas dimensões.
E é esse viver o tempo cotidiano que o nosso livro, Projeto de Vida nas Asas do Tempo, discute e procura incitá-lo, convidá-lo a formular o seu projeto de vida. Parece um paradoxo, mas é o equilíbrio entre as dimensões da vida que só é alcançado pelo movimento e sempre buscado por nós. Um ciclista, por exemplo, só se equilibra na sua bike se está em movimento. E nessas pedaladas da vida, essas pedaladas são a ação. Um tempo em movimento, em direção a realizações. Só existe tempo, segundo Hipócrates, quando há ocasião e oportunidade de agir. Portanto, a ação com intenção é a chave para lidar com o tempo e produzir o projeto de vida. Todos os nossos atos surtem efeitos, têm desdobramentos, consequências, sempre atingem outras pessoas. Não agimos isoladamente, pois a cadeia de ações individuais entrelaça-se à das ações coletivas. Aprendemos a atribuir mais a pessoas do que a coisas, esse enredamento das nossas ações, e assim conseguiremos distinguir ação de acontecimentos. Ação e tempo são complementares. O tempo economizado pelo uso das novas tecnologias da informação e da comunicação, das quais a internet e o smartphone são exemplos, é, entre aspas, consumido pelo impulso contra, entre aspas, o tempo real, como um parâmetro de ação. O tempo real influencia a nossa ação, pois pensamos em função do que podemos criar, fazer a mais com os equipamentos de que dispomos. Com o auxílio das máquinas, sentimos-nos poderosos, como se estivéssemos vencendo o tempo que se escoa. Bauman observa que o problema não é o que fazemos, mas quão efetivas são as nossas ações. Fazemos em períodos curtos muito mais do que os nossos antepassados faziam, como viajar, mandar mensagens, produzir ou consumir objetos e serviços. Mas nos perguntamos acerca da eficácia de todas as ações que desencadeamos. Aqui talvez resida parte do estresse da vida moderna. A possibilidade de escolher como usar o próprio tempo é fundamental para atingir objetivos. Vamos falar um pouquinho sobre felicidade e realização pessoal? Vamos sim. E qual é essa... Mas antes eu queria comentar uma coisa antes. Um pouquinho do que a Fabiana falou e eu acho que a Silvia complementou. Eu acho que é importante ter a ideia de um projeto de vida, mas é um projeto de vida orgânico, né? Não é um projeto de vida estático, que você monta naquele momento e é aquilo ali que você tem que seguir. Você não pode ter mudanças. E a Silvia falou bastante de como as mudanças e o tempo influenciam nesse projeto. Então é bom ter essa ideia de que o projeto de vida ele tem que ser orgânico, ele tem que ser mutável, ele tem que ser aberto a, como vou dizer, influências, como oportunidades. Eu acho que isso é importante. Ou novas fases da vida. Isso. O projeto ele vai se moldando conforme a época que você está vivendo, as suas prioridades, a fase da vida pela qual você está passando. Então, ele vai se atualizando ao longo do tempo. E é natural que isso aconteça. Com certeza, é essencial, Marcelo. E assim o projeto vai tomando concretude, mas à medida que a vida vai acontecendo, e ele vai se desenvolvendo. Isso é bom. Bem, vamos continuando. E qual a relação, né, entre o projeto de vida e a felicidade e realização pessoal? Como sabemos, o passado aconteceu já e é imutável. Não podemos alterar os fatos, a forma como reagimos a acontecimentos passados. Mas, a partir de agora, o presente e o futuro, eles podem ser trabalhados e modificados.
O melhor modo de prever o futuro é inventá-lo, já dizia Benjamin Franklin. Sejamos, pois, criativos em relação ao futuro, o único tempo que pode resultar das nossas escolhas e circunstâncias no presente momento. Então, mãos à obra ao nosso projeto de vida. Sabe por quê? Porque ele mostra um caminho para a felicidade, um caminho, um instrumento para a realização pessoal. Claro, vai ter que ter muito trabalho ao longo do tempo, mas o projeto de vida é justamente ele te dá um norte e te dá um suporte para você conseguir alcançar os seus sonhos, suas metas e a tão almejada felicidade, que muitas vezes está no caminho e não num ponto fixo que a gente vai atingir. E a vida é relativamente curta e passamos por ela, às vezes, quase sem nem perceber. Ora, estamos atrás de objetivos imediatos, ora, respondendo aos apelos de sobrevivência que nos cegam. Ou estamos ocupados demais buscando a tão falada felicidade. E na correria, nós vamos abandonando alguns dons, alguns talentos que nos foram dados e acabamos deixando de fazê-los trabalhar a nosso favor. E nós vamos desfazendo uma bagagem sem nem saber o seu conteúdo. Então, muitas vezes, o nosso eu se fragmenta em interesses e padece da falta de consciência da importância da vida. Nessa ideia, estão implicados o passar da vida, o desperdício dos nossos dons e talentos e a busca por algo benfazejo, como se tudo e todos à nossa volta pudessem se transformar em um passe de mágica. Isso é uma crença vã. Preste atenção para não ser indeciso na resolução, até de pequenas questões da vida, e nem de deixar de valorizar o que realmente lhe acrescenta. Então, o projeto de vida pode ajudar na tomada de decisões. Nossos talentos, o conteúdo da nossa bagagem, não são apenas habilidades que demonstramos e nos trazem alegria em realizá-los. São muito mais quando se expressam em dons que cultivamos, como o dom da vida, o dom da fé, da saúde, da perseverança, da inteligência, do amor. Seja o amor do relacionamento, com filhos, família, o amor dos amigos. E também não podemos esquecer do equilíbrio, seja ele um equilíbrio emocional, orgânico, financeiro. O equilíbrio das nossas amizades também, seja o compartilhar, as afinidades, a empatia, a prática do bem, de não ter preconceitos, de determinação. Enfim, são N fatores, tantas coisas que formam essa nossa bagagem e que nós podemos usá-la a nosso favor durante a vida. Ainda que a primazia do atual e não do permanente seja a palavra de ordem no mundo, a existência histórica do que é nosso, exclusivamente nosso, como a ideia de se propor um projeto de vida verdadeiro, refletido e escrito. Cada qual tem a sua biografia e precisa valorizá-la. Esse é o segredo da realização pessoal, para o qual o projeto de vida contribui. E aí, a felicidade e a realização pessoal acabam sendo um passo. E o projeto de vida, ele dá esse suporte, ele atua no sentido de facilitar com que a pessoa consiga atingir seus objetivos e se realizar pessoalmente. E não é fácil viver nesse mundo caótico, né? Não. E um projeto de vida ajuda a facilitar esse processo, Silvia? Penso que sim, Natália. Penso que um projeto elaborado, pensado, revisto, escrito, daí que eu falava do caderninho de desejos, que a gente vai anotando aquilo que sonha, deseja fazer, realizar, ele precisa se concretizar em ações. E vivemos um tempo, vamos dizer assim, em que somos convidados a estar presente em todos os acontecimentos, sermos quase onipresentes, porque até nos valemos das tecnologias para isso, mas a Fabiana falava agora mesmo, né? Existe algo que é só seu. E esse nosso ser
é que precisa ser direcionado para viver esse presente conscientemente. Esse nosso estar no mundo, que é um clamor do Schutz, Alfred Schutz já dizia que o mundo da vida é intersubjetivo. Ele acontece entre sujeitos, embora tenhamos o nosso espaço delimitado e só nosso, né? Nós vivemos entre sujeitos. E por sermos e estarmos numa sociedade, todas as nossas relações têm um conteúdo social. E esse estar no mundo é apreender uma experiência determinada de socialidade, como nós nos comportamos numa perspectiva temporal com aquilo que queremos realizar no contexto em que vivemos. É vivermos uma tensão específica da consciência com a espontaneidade que nos é própria. Estar no mundo é avaliar-nos constantemente para viver essa essência como seres em busca dessa plenitude, dessa realização pessoal, dessa felicidade, né? Como comentávamos há pouco. Vivemos uma sociedade cheia de ambiguidades, Natália, e onde tudo se torna discutível, passageiro, efêmero, incluindo a figura do ser humano como único e indivisível. As pessoas sentem precisar de uma qualidade de espírito que lhes ajuste e ajude a usar a informação e a desenvolver a razão a fim de perceber com lucidez o que está ocorrendo no mundo e o que pode estar acontecendo dentro dela mesma. Isso já foi dito na década de 70 por um sociólogo norte-americano, Wright Mills. Ele sugere pensar as mudanças sociais relativizando-as. Em outras palavras, é preciso analisar os fatos, compará-los, avaliá-los em relação ao que podem trazer para nós e ao conjunto da família, do grupo de trabalho, da comunidade em geral, da sociedade. Essa é uma tarefa que o projeto de vida procura dar conta. Ao projetar a sua inserção em perspectiva avaliativa, o indivíduo faz comparações entre suas experiências e as dos outros. Ser contemporâneo, portanto, é saber trabalhar as junções de ser, indivíduo e sociedade, simultaneamente. Lidar com o tempo que se esvai construindo uma vida coletiva, que comporta diferenças e desigualdades que clamam por nossa corresponsabilidade. A visão de mundo age como um filtro social, pois homens e mulheres e suas organizações com culturas, histórias e meios de convívio diversos podem interpretar um mesmo acontecimento de forma particular e diferente. Assim, a visão do mundo opera de forma invisível sobre pessoas, famílias, grupos, influenciando pensamentos e comportamentos. Como cidadãos do mundo, podemos escolher o que semear, mas com certeza colheríamos o que plantamos. Nossos atos têm consequências para a vida individual e coletiva. A modernidade nos legou novas formas de opressão, como a guerra em maior escala de destruição, difícil de dar fim a elas, a poluição do solo, do subsolo, água, ar, os muitos preconceitos e discriminações, o racismo, o fundamentalismo religioso, o desemprego estrutural, o radicalismo político, todas essas formas de opressão extravasam as relações sociais e atingem o modo como convivemos. Ser cidadão é tomar consciência do seu papel no mundo, muito além dos direitos e deveres que também devem ser considerados. Ser cidadão é ser protagonista da sua história. É poder amparar histórias alheias e perceber-se corresponsável pelas relações à sua volta. Por isso, o projeto de vida comporta uma visão crítica do nosso entorno, do nosso papel estratégico nesta realidade social. Assim, pensar criticamente é também saúde mental e participação social.
diz respeito à capacidade de analisarmos informações e ou situações a partir de diferentes ângulos. É preciso elucidar as muitas versões passadas sobre os acontecimentos e qualquer situação contextualizando-as. Nosso projeto de vida acolhe e valoriza a dimensão do outro, do nosso senso comunitário de pertencimento às reais condições materiais da sociedade em que vivemos. E por isso precisamos ser solidários, também no projeto de vida. Queremos ouvir também a reflexão de vocês sobre uma pergunta que tem no próprio livro, né? O que prevalece no binômio indivíduo e sociedade? Como compartilhar a humanidade e promover a boa convivência? Até essa pergunta a Silvia já falou um pouquinho na resposta anterior sobre o binômio indivíduo e sociedade. E, como sabemos, nós vivemos a permanente tensão de sermos indivíduo e sociedade, e essa é uma das questões mais intrigantes da filosofia. Convivemos reconhecendo diferenças entre nós, e somos singulares. Somos e representamos a diversidade posta em um mesmo plano de convivência. Então, os seres humanos não têm uma experiência homogênea do tempo. Essa depende pessoal e socialmente do modo como vivem, especialmente da sociedade onde estão inseridos. Na verdade, a sociedade concebe o tempo e o concede normatizando aos indivíduos, com normas, programas da vida social. Somos indivíduos e sociedade a um só tempo, as duas faces de uma moeda que condicionam o nosso projeto de vida. Portanto, a relação entre indivíduo e as estruturas sociais deve ser entendida como um processo de interdependência. Não é fantástica essa percepção do mundo? Vivendo em sociedade e aprendendo a nos reconhecer como cidadãos livres e iguais, apesar das diferenças interindividuais e sociais que existem, respeitando os espaços de liberdade e autorrealização de cada um. Então, o ser humano ele é produto de inúmeras interações, sejam pessoais, culturais, sociais, e isso gera referências para a vida. E a trajetória pessoal de cada um é, portanto, um encontro de múltiplas trajetórias coletivas, que constituem a experiência histórica de grupos e populações. Portanto, em relação ao binômio indivíduo e sociedade, é muito importante a reciprocidade, que está no âmago das relações sociais. E isso se dá através da convivência. Nossas frustrações com os acontecimentos geralmente são oriundas de expectativas que não se realizaram em relação a outras pessoas, geralmente, ou em relação a fatos. E a nossa convivência é, portanto, fruto da experiência que acumulamos a corresponder às expectativas de comportamento que os outros têm e manifestam a nosso respeito e vice-versa. Nós vivemos em um contexto de modernidade, incerteza do tempo, acelerado, fragmentos, tudo muito transitório, instável e efêmero. E também a representação da individualidade muda. Em que sentido? Hoje, muitas vezes, nós nos pensamos separadamente das demais pessoas. Sentimos-nos sujeitos do próprio tempo. Restam-nos poucas referências às instituições democráticas, aos projetos coletivos, ao modelo de sociedade do bem comum. Por isso, precisamos cultivar um sentimento reflexivo sobre nós mesmos, incluindo o nosso entorno e as relações. Então, o projeto de vida abriga esses planos em diferentes aspectos da nossa experiência para não nos perdermos em uma vida vazia e individualista. A próxima pergunta, eu acho que fala um pouco do que você comentou agora, né? Qual o papel da família e dos amigos na construção do projeto de vida, né? Que influências eles podem trazer? Boas ou não tão boas assim? Olha, você falou em expectativas, Fabiana. Eu estava na expectativa de você falar sobre o presente também, como é importante
viver esse presente, né? O presente como um presente. Algo que foi uma sugestão e um trabalho que a Fabiana dedicou-se muito no livro. Então, eu achei até que você iria falar sobre isso. Mas, pensando nesse presente vivido no dia a dia, em família, com grupos de interesse, com grupos de amigos, nós podemos pensar assim que esses são espaços onde primeiro experimentamos as diferenças individuais, as diferenças de personalidade, enfrentamos os primeiros conflitos, os primeiros embates, isso, né, na nossa formação, e eles nos capacitam a viver essas situações, vamos dizer assim, em outros grupos sociais, em outras necessidades de convivência social. E o interessante é que essas mudanças velozes que falávamos há pouco, nós já estamos há um século vivendo grandes transformações sociais que são intensas, profundas e que nos pegam no olho do furacão, fazendo com que nós sejamos protagonistas, inclusive, desse redemoinho tão forte, às vezes até caótico, né, que nos desorientam. Essas mudanças velozes mostraram, por exemplo, a família, o Estado, as classes sociais, a religião e outras realidades, algumas institucionais bastante portentosas, porque assentadas nessa sociedade e definidoras dessa sociedade, elas aparecem, então, como diante com essas mudanças, né, como disformes aos nossos olhos, acostumados com um padrão de comportamento sujeito a normas sociais, como dizia a Fabiana, essa normatização da sociedade que influencia o nosso projeto de vida também, mas numa escala muito larga. Vivemos tantas ambiguidades, como dizíamos, e tudo se torna discutível, passageiro, efêmero, descartável, alterando as relações no âmbito da convivência. Por isso sentimos a necessidade de redefinir continuamente a nossa identidade e dar novo significado ao projeto. E vocês fizeram isso na prática? Não precisa entrar em detalhes, claro, do projeto de vida de cada uma, mas vocês colocaram no papel os seus respectivos projetos de vida? Com certeza. E até foi o ponto de partida para esse livro, que realmente se tornou um projeto que virou realidade. E nós registramos os nossos objetivos, as nossas metas nas diversas áreas da vida, mas tanto individualmente quanto um projeto de vida coletivo. Nós também temos um projeto de vida em família. E também é possível o leitor fazer isso com seus familiares e justamente terem objetivos, metas em comum. E o legal é que cada um dá força para o outro e juntos nós crescemos, nós vamos mais além. É interessante, né? Porque uma dá força para o outro, um cobra o outro. Sim. Mas o projeto segue. Sim, e cobranças que não são cobranças assim agressivas, não, mas elas são colaborativas, isso, né? Um mútuo auxílio. Para quem não sabe, quem está nos ouvindo, a Silvia e a Fabiana são mãe e filha, né? Então, elas vêm acompanhando um projeto de vida da outra de alguma forma, né? Sim. Vocês serviram de inspiração mútua para essa produção? A família também serve para esse projeto de vida ter ganhado vida em forma de livro? Penso que sim. Vou dizer até por quê. O primeiro revisor do nosso texto foi o pai da Fabiana, meu marido. Foi muito interessante porque discutíamos os três o conteúdo do livro, porque ele é muito inquisidor e ele era severo na correção. Então, muitas e muitas vezes ele deu o seu pitaco muito colaborativo e no sentido também de lembrar a nós, né, que tínhamos que ser coerentes nos exemplos que dávamos com aquilo que estávamos propondo. E acho que
que deu certo. Deu certo, sim. Deu certo. Concretizou. Sim. Você falava de um projeto de vida, de realização pessoal, e Fabiana mostrou que esse é um projeto já há décadas que temos na nossa família. Nós começamos o ano, a primeira semana do ano, não a última do ano, a primeira do ano, nós nos propomos, numa livre conversa, né, o que cada um quer para si e para nós naquele ano. Então, são essas dimensões da vida aparecem: saúde, trabalho, estudo, algumas concretizações mais específicas de sonhos que se tem, né? Até materiais também. Até materiais, sim. E também na parte da espiritualidade, o material e o imaterial também, Sim. né? Muito interessante, porque isso nos ajudou a nos unirmos mais como família. E um dos exemplos desse projeto de vida, até os convido a conhecer um pedacinho desse projeto concretizado, e a Fabiana teve muita participação nisso, uma espécie assim de bandeira da minha parte, uma ideia nossa, mas uma bandeira minha, né, de defesa da natureza, por exemplo, assim, vejam, antes que acabe. E comecei a produzir painéis em tecido, e esses tecidos ganharam pontos e amarrações e bordados e retalhos, e fiz muitos painéis de quilt art denunciando essa ameaça à natureza pelo desbaste de árvores, pela forma de poluição dos rios, e enfim. Produzir paisagens paranaenses, e elas estão ainda numa exposição que terminou ontem. Puxa vida. Uma exposição de painéis em quilt art, em que trabalho árvore da vida e paisagens paranaenses, e foi a realização de um plano dentro do projeto de vida. Fantástico. E uma concretização grande mesmo, assim, absoluta, de um sonho que tinha, né, Fábio? Então temos aqui a nossa escritora e artista. E artista, artista de arte têxtil, que o quilt art é uma espécie de arte têxtil. Sim. Inclusive já expôs fora do Brasil. E também foi um projeto que começou pequenininho. Sim. Né? Com uma linha e um pedacinho de tecido, e hoje ela retrata a natureza em tecidos e fios e linhas. Mas muito revoltada, assim, em termos de desmatamento no Brasil. Vamos esperar deixar essa sociedade como para os nossos descendentes, né? Eu digo assim, os nossos netos. Nós vamos admitir um desmatamento por decreto? Eu perguntava. E por essa indagação tão forte, fui produzindo esses painéis. E como a gente pode acompanhar esse trabalho? Está nas redes sociais, em algum local? Bem modesta nesse sentido. Não trabalho com redes sociais, embora seja bastante provocada pelos amigos, mas tenho registro desse. Mas essa exposição que terminou ontem, ela tem perspectiva de acontecer em outro lugar, outro momento? Tem perspectiva, sim. E já fui convidada a fazer dessa exposição Natureza em Camadas uma exposição itinerante. Que legal. Mas dá muito trabalho, sabe, Marcelo? Levar esses painéis. Eu sei. Eles são muito vulneráveis também, né? Porque são feitos à mão. Todos eles são produzidos à mão. Muito grande. Sim. Fica na expectativa, na torcida para esse projeto continuar crescendo, né? Bom, eu queria saber, assim, a gente comentou tanto sobre, né, as vantagens do projeto de vida, de você vislumbrar um projeto de vida e tentar elaborar isso. Eu queria, assim, saber exatamente o que a gente perde em não ter um projeto de vida, em não fazer isso, né? Não imaginar, não elaborar mesmo que seja uma coisa muito básica, muito simples, o que acaba acontecendo? A gente acaba perdendo muito,
porque a gente não pode viver a vida só deixa a vida me levar. Em alguns momentos, natural que a gente esteja um pouquinho perdido, ou vai conforme a correnteza, deixa a vida fluir, mas em outro momento a gente tem que tomar as rédeas da nossa própria vida e realmente registrar, colocar um norte para onde a gente quer chegar e não apenas vivendo conforme os humores e a correnteza. Mas eu acredito que fazer um projeto de vida enriquece muito a vida das pessoas e até inspira outras pessoas a fazerem seus próprios projetos de vida. Sim. E o nosso livro, pela editora Vozes, é uma forma de auxiliar as pessoas, que elas possam também atingir suas metas, seus objetivos e serem mais felizes, mais realizadas. Com certeza. Quer acrescentar alguma coisa, Silvia? Eu ia perguntar assim, quem não quer ser melhor a cada dia? E o projeto impulsiona a ser melhor. Uma melhor pessoa no mundo, assim, uma presença que traga benefício aos outros e não seja mais uma areinha a colocar desigualdade e diferenças no cenário. E qual foi sua parte favorita do livro, Silvia? Minha? E por quê? Essa pergunta tinha até que ser feita as duas separadas. A pergunta vai para as duas, tá? Eu direcionei para a Silvia, depois a gente deixa se ela vai mandar para você, sim, Fabiana. Sim. Então, se você quiser ir pensando. Eu diria que no livro nós propomos planos de formação, planos de convivência, planos de capacitação também e planos de esperança. Esse foi a parte mais gratificante para mim do livro. Inclusive, me emocionava escrever sobre a nossa capacidade de nos transcendermos e termos consciência disso, né? Não somos só no aqui e agora. E essa dimensão ampliada da força do coletivo esteve muito presente nesses planos de esperança, porque elas mostraram as necessidades benéficas ao equilíbrio da vida em família, da vida no trabalho, da vida que compõe o lado mente e corpo numa não separação, e de admitir que nós somos nostálgicos ao mistério da nossa transcendência, de abrirmos-nos à aceitação do outro e deles presentes como semelhantes na nossa vida, e ainda por cima, nesses planos de esperança de darmos um tempo para nós mesmos. Eu digo que essa foi a melhor parte, inclusive a gente propõe lá, tematize tua vida, faça da sua vida uma série de escolhas e persiga essas escolhas, né? Não deixe-as como fiapos no meio do caminho. Então essa foi a melhor parte, a parte dos planos de esperança. Que bom, que bom. E você, Fabi? Então, Marcelo e Natália, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito do livro, desde a capa até a contracapa e todo o conteúdo, né? Mas eu gosto muito da parte interativa do livro, que convida o leitor a fazer seu próprio projeto de vida, inclusive a registrar por escrito, né? Cada um escreve no seu livro, até nós presenteamos o meu irmão e minha cunhada, cada um com o seu livro, para eles mesmos poderem documentar. Exatamente. Aí não dá para ser um livro para o casal, é individual. E nós temos ações estratégicas no livro que se propõem a isso em relação às várias áreas da nossa vida. Também trazemos dicas de filmes e livros, sempre no contexto do projeto de vida e conforme o capítulo do livro que a gente está tratando. Tem também a descoberta de si mesmo, que nós trazemos ao leitor uma provocação para ele poder refletir e aplicar o projeto em sua própria vida. Então, assim, e a diagramação do livro está muito rica, ele está um livro, assim, gostoso de ler, e a letra também, um tamanho bom. Realmente ficou assim, olha,
Muito lindo esse livro, gente. Foi feito com muito carinho, muito amor. Pode ter certeza de uma disso. mãe e uma filha para todos vocês, e a gente compartilha aqui. Isso aqui que realmente se tornou realidade com o apoio da editora Vozes, que foi fantástica desde o começo até agora, e que tornou o nosso projeto de vida concreto. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz, né, de ter participado desse projeto de vida também, né? A gente ficou honrado de poder ajudar a concretizar essa etapa do projeto de vida de vocês. Nesse episódio, nós conversamos sobre projeto de vida com as autoras Silvia Maria de Araújo e Fabiana Estela Pereira de Araújo. A conversa foi baseada no livro homônimo, publicado pela editora Vozes. Acesse nosso site e confira os lançamentos: www.vozes.com.br. Até uma próxima. Até.